Olá, meu nome é Renata Pinotti. Você sabe o que é ser responsivo na hora de alimentar um bebê? Essa expressão, ela tem sido muito usada ultimamente e ela é a base da escolha da forma de alimentar os bebês. Então, nós temos falado muito que os pais precisam ser responsivos, oferecer alimento de forma responsiva. Só que você sabe o que isso significa? Isso tem relação com o comportamento do cuidador. A forma como os pais ou cuidadores oferecem o alimento para a criança, que é muito importante e determinante na forma como a criança vai se alimentar. As formas que nós temos, divididas hoje em dia, pelos estudos que são feitos sobre comportamento dos pais, o comportamento que era muito feito antigamente, que era a forma que a maioria alimentava os bebês, que é a forma controladora e autoritária, a forma indulgente, negligente e responsiva. Tá? A forma controladora e autoritária são pais que geralmente definem a quantidade que a criança vai comer, colocam a quantidade, exigem que a criança coma, forçam a criança a comer, falam que não é suficiente, que tem que comer mais, que a criança está comendo pouco, faz barganha, se você não comer, você não vai ter sobremesa, se você comer eu te dou um presente, então tem ameaça, barganha na hora da alimentação. Essa forma, ela é muito comum nos nossos registros de memória. Então, às vezes, mesmo sem querer, eu brinco que assim, a boca abre a hora que você viu, parece que atravessou e saiu uma fala que a sua avó falava, sua mãe já falou e todo mundo já falou, Quantas pessoas não falaram, minha mãe me alimentava com chinelo na mesa, eu dou comida para o meu filho com chinelo na mesa, com a cinta na mão. Então, isso era algo muito comum no vocabulário, na fala das pessoas. Então, várias pessoas têm esse registro, que é muito ruim. E aí, comer se torna um momento tenso, difícil. Se toda vez que a criança vai comer é com briga, é com barganha, é com ameaça, Se você não comer, você vai ver. Se toda vez que os pais estão preparando o alimento para a criança, já fica, será que vai ser tudo igual de novo? Meu Deus, será que vai comer? Será que vai adiantar alguma coisa isso que eu tô fazendo? Aquela energia, aquela tensão já fica na própria comida. E aí, aquele momento vai se tornando uma nuvem preta. Então a criança não quer estar ali. É chato estar ali. Não é gostoso estar ali. Então ela não quer ficar na mesa. Crianças muito pequenas que às vezes nem falam direito, elas choram, elas ficam irritadas toda vez que elas sentam na mesa. Por quê? Porque se tornou um momento de tensão, um momento ruim. Eu brinco, que nós somos 70% água. O bebê tem 80%, 85% de água, porque a parte mais densa do nosso corpo são os ossos, E a densidade mineral óssea do bebê ainda é menor, tem uma quantidade menor de osso proporcionalmente, com um adulto. Então, ele tem ainda um percentual de água maior. Coloca um copo d'água na frente de uma caixa de som. O que acontece? Vibra, Então, diante de uma diante de uma frequência, nós vamos emanar uma vibração que gera um movimento de onda. Isso é física, Então, isso acontece na água. Isso também acontece no nosso corpo, porque é 70% água. Então, eu falo que os pais são a caixa de som e a criança é o copo d'água. Se você está irritada, nervosa, tensa, brigando, mandando, exigindo, o que vai acontecer dentro do corpinho daquela criança? Tá tocando um heavy metal, um rock and roll pesado, Então,
a água vai trepidar. Aquela criança não sabe o que está acontecendo ali, ela não entende direito, ela só sabe que é ruim, que é desconfortável, que é tenso. Então ela quer sair dali. Então ela vai chorar, ela vai ficar irritada. E vocês não vão conseguir se ajudar. Além disso, essa forma de alimentar a criança não respeita os seus sinais de prontidão e de fome e saciedade. Então, se sou eu que defino o quanto a criança vai comer, quanto é suficiente e quanto não é, ela não pode ouvir os sinais do próprio corpo de fome e saciedade. E eu me baseio em quê para falar se isso é pouco ou muito? Qual é a minha referência? Mesmo os estudos que a gente tem sobre quantidade, recomendação calórica e tudo mais, são estimativas. O nosso corpo é muito mais sábio. Nós temos uma série de hormônios, neurotransmissores e sinais aferentes e eferentes no nosso corpo, né, distensão de estômago e tudo mais, que mostram pra gente quando a gente tá com fome e quando a fome acabou eu tenho que parar de comer. Por isso a gente fala que a amamentação é em livre demanda, para eu aprender a me autorregular. Se eu aprendo a me autorregular de bebê, se eu ouço esses sinais, né, como quando eu tenho fome, paro de comer, a hora que a fome acabou, eu nunca vou ter problema com peso. Porque eu respeito esses sinais. Agora, se quem determina o quanto eu vou comer, que horas eu vou comer, se isso é pouco ou muito, é uma pessoa externa, eu passo a minha vida procurando alguém que vai falar quanto eu tenho que comer, quando eu tenho que comer, o que eu posso comer, porque eu não confio nos meus sinais. Por isso, muitas pessoas hoje em dia, né, buscam uma série de profissionais, de respostas, de livros, de revistas e de receitas milagrosas para saber quanto que podem comer. Só que o nosso corpo sabe isso. Nosso principal papel é te ajudar a lembrar que você pode confiar no seu corpo. Que ele é muito mais sábio, né, do que toda a estimativa que a gente tem. Por isso é tão importante a gente respeitar isso no bebê. Quanto eu sei que é suficiente, que é ser responsivo a ele, né? Eu vou observar os sinais. Ah, então ele tá querendo, se interessando pelo alimento, ele me responde, ele quer pegar, né? Ele leva na boca, ele comeu. Aí ele começou a brincar com o alimento e começou a jogar alimento no chão. Eu ainda ofereço mais um pouco, né? Eu vejo que ele começou a fazer caminhãozinho, né? Fechar a boca e faz assim com a cabeça, virar o rostinho e jogar tudo no chão. Ele não quer mais. E eu respeito. Se ele comeu mais numa refeição, é natural que na próxima ele possa comer um pouco menos, né? E assim, somos nós também agimos assim. E o nosso corpo ele vai se autorregulando, naturalmente. Então, se a criança comeu menos numa refeição, pode ser que ela coma mais na próxima. E tudo bem. Se ela estiver ganhando peso e crescendo, tá tudo certo. E aí eu vou respondendo ao que ela apresenta. Isso é ser responsivo. A outra forma que eu disse, que é a negligente e a indulgente, elas também são muito preocupantes, né? Porque o que seria um comportamento negligente? Eu negligencio, né? Eu faço o que a criança quer, pergunto para ela o que ela quer comer. Como que uma criança sabe o que é importante para ela comer? Quando a gente fala de introdução alimentar, que a gente fala de dar autonomia para a criança, é autonomia proporcional à idade. Então, nessa idade, por exemplo, com 6, 7 meses, ela consegue pegar um alimento um pedaço maior, né, onde ela vai segurar com a mão, levar na boca. Ela tem condições dessa autonomia. Mas a criança não tem poder de compra e a criança não tem poder de decisão do que ela vai comer. Eu ofereço os alimentos que são saudáveis e adequados para a idade. Dentre esses que eu ofereci, ela pode escolher qual que ela quer comer agora, tá? E quanto ela vai comer. Essa é a parte dela. Só que não cabe a ela escolher se ela vai comer hoje, mesmo uma criança maior, de 1 ano e pouquinho, 2 anos, ou até maior ainda um pouco,
né? Não é ela que vai definir se ela vai almoçar sanduíche ou se ela vai almoçar comida ou se ela vai comer chocolate. Se você falar para uma criança de 2 anos que roupa que ela quer usar hoje, pode ser que ela queira ir com a fantasia do Batman. Pode ser que ela queira colocar um biquíni num dia de frio. Você vai deixar ela passar frio? Não, cabe aos pais cuidar da criança. Então eu posso dar autonomia proporcional para a idade. Eu posso colocar umas 2, 3 roupas e falo qual você quer escolher. A mesma coisa com a alimentação. Então eu seleciono os alimentos in natura, os alimentos adequados para a idade, e ela que vai. Eu não fico fazendo o que a criança quer comer. Pais negligentes também fazem isso. Um prato para cada filho. Um alimento para cada um dentro de casa. Né? E aí a criança não aprende a comer o que é importante, o que é necessário, fazer as refeições em família. Os pais indulgentes são aqueles que muitas vezes não sentam com a criança para comer. Não veem o que a criança está comendo. Se sentam, não olham para a criança. Não respondem a ela. E não conseguem se conectar com a criança na hora da comida. E acabam também, né, cedendo aquilo que ela quer. Então, se ela faz birra porque ela queria o chocolate, para não ouvir o barulho, ai, tá bom, deixa. Ai, tá bom, deixa. Ai, ele só quer mamadeira, deixa. Ai, chorou porque queria mamadeira, mas agora ele só queria bolacha, tudo bem, eu deixei. E a hora que vê, a criança que está determinando o que ela come. Isso deixa a criança muito insegura. Porque a hora que ela sente, ai, na hora ela fica feliz, porque ela fez birra, porque ela queria aquilo. Aí você cedeu. E aí o que ela sente? Ah, fica feliz no primeiro momento, mas passa rápido. Porque depois vem uma outra sensação. Ah, se sou eu que escolho, então é porque não tem ninguém para cuidar de mim. Sou eu que cuido de mim. Então eu sou sozinha. E aí isso deixa a criança insegura. Aí ela faz um outro comportamento igual e vai piorando, porque ela tá implorando por um não, por um limite, para sentir que tem alguém que cuide dela. Por mais que ela que ela vai se frustrar quando vem o não, e a primeira reação dela, às vezes, é de irritação ou de birra, depois ela calma, porque ela vê que tem alguém ali para cuidar dela, e ela se sente segura. Então, ser responsivo à criança não é ser autoritário, não é ser agressiva, só que também não é ser negligente, indulgente. É parar de me preocupar, sair do meu medo, de uma imagem interna do que eu tenho medo. Eu tenho medo dela não comer, tenho medo dela morrer de fome, tenho medo dela desnutrir, então eu vou fazendo tudo o que ela quer. Ou vou pressionar e brigar para que ela faça o que eu quero, para eu aprender a me ocupar. Eu respondo ao que a criança manifesta naquela hora. Eu não estou presa no meu medo. Eu estou presente. Eu estou aqui. Eu estou vendo a criança. Quem se preocupa não vê a criança. Vê só o próprio medo. Quando eu vejo a criança, eu me ocupo. E eu dou o que ela precisa naquele momento. E aí eu consigo ser responsiva a ela. Eu respondo a ela. Respondo o que ela me traz de demanda. E é muito mais leve cuidar dessa forma. É muito mais fácil. Um grande beijo e até mais. Você gostou desse vídeo? Então deixe seus comentários, porque sua opinião é muito importante para mim. Assim nós poderemos construir esse canal juntos. Se você quiser receber notificações sobre os próximos vídeos que vão chegar no canal, inscreva-se e clique no sininho. Um grande beijo e até mais.